pauta, aliás, vários projetos na pauta. O próximo projeto, solicito a presença de todos os senhores vereadores. O próximo projeto é de autoria do vereador Isídio de Brito Correia, o 150/2011, que autoriza o Poder Executivo a descontar 30% na taxa de limpeza urbana dos imóveis que participam da coleta seletiva no município e da outras providências. Esse projeto tem uma emenda apresentada pela Comissão de Justiça. Eu vou solicitar ao vereador Cláudio a leitura do projeto, regimentar o requerimento do vereador Ditão, que quer a dispensa da leitura do projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, contrários queiram se manifestar. Está aprovado, está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, quando nós, junto com a nossa assessoria, e evidente, ouvindo as pessoas que trabalham com coleta seletiva, mais especificamente o pessoal do SEADEC, nós tivemos uma preocupação, e tem uma avaliação que essa preocupação, ela é da cidade, ela é um debate mundial e nacionalmente, principalmente depois da aprovação da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos ter que criar mecanismos. É evidente que as leis que são feitas, elas têm que ser cumpridas, mas nós temos que criar mecanismos para que as pessoas se envolvam em determinados temas. Relacionado a essa proposta que nós estamos apresentando aqui, e tem uma emenda da Comissão de Justiça, aonde ela coloca o seguinte, de que para aplicação dessa lei é necessário... Uma questão de ordem, senhor presidente, por favor. Vereador Gilson, segunda questão de ordem. Presidente, teve muitos comentários nos projetos aqui, eu acho que atrasou um pouco a sessão. Eu vou pedir mais 1 hora de sessão para que podamos limpar a pauta. Regimentar o pedido de Vossa Excelência, vereador Ditão. Vereador Ditão pede a prorrogação por mais 1 hora. Vereador Iabico pede por 20 minutos. Vereadores, eu submeto em votação o menor tempo. Vereadores que aprovam para a comissão, acontece levante aprovado, nosso trabalho vão até às 12h35. Pois não. Eu não sei se Vossa Excelência concordaria, eu sei também que o projeto é autorizativo. De fazer uma oitiva em relação a esse projeto, porque nós temos, por exemplo, alguns outros projetos relacionados a toda a parte de coleta seletiva, inclusive em condomínios e outros imóveis, que prédio, apartamento, condomínio terra, horizontal. E, na verdade, a gente aqui, eu acho uma obrigação fazer a distinção entre o lixo. Né? Eu faço em casa isso há muito tempo. Santa Rosália todos fazem. Né? E são os bairros que mais têm poder aquisitivo. Daí ficaria, em contrapartida, as pessoas que poderiam contribuir um pouco mais com o IPTU, deixariam de pagar esse IPTU. Eu gostaria de saber o montante e a contrapartida dessa receita que a prefeitura terá. Que ele tem que ter um compensatório. Não é isso? Tem. Então, aí que está. Eu tenho uma avaliação que é o seguinte. Inclusive, eu fiz uma conta aqui. Eu não fiz. Porque eu fiz uma conta, mas não posso dizer em valores. Mas se você dividir pelo montante que é gasto mensalmente com o novo contrato, aliás, tem um aditamento sendo debatido em relação ao lixo, certo. Porque, na verdade, é o seguinte, a cidade ela produz 500 toneladas de lixo dia. Né? É porque hoje parece que o principal motivo é ter mais barracões, pelo que eu sei, para que se possa ter um espaço maior, porque todo mundo está aderindo à coleta seletiva, graças a Deus. Graças a Deus e graças a um trabalho muito forte
da Câmara Municipal nesse sentido e da Secretaria, né? Agora, é claro que com essa distinção do lixo seco e lixo úmido, e a Rede Globo tem colocado bastante matéria sobre isso, inclusive anúncios, e isso tem facilitado, a cidade está tomando uma consciência muito grande da separação do lixo seco e lixo úmido. Acredito eu que pelo número de condomínios que nós temos, tanto horizontal como vertical, e o senhor vê que os condomínios, é claro que tem alguns na região norte, tem bastante na região norte, mas a maior parte é na região sul, né? E essa região é que a ZR é 1. E a ZR1, o valor da planta de valores genéricos é maior. Então eu tenho a impressão que o montante é muito alto, embora o projeto, repito, seja autorizativo. E eu até entendo que esse projeto de Vossa Excelência vem motivar ainda mais as pessoas que... É motivacional, exatamente. Falou a palavra que possam aderir correta a esse projeto. Nós já estamos com uma adesão bastante grande em relação a isso. Eu tenho conversado com as meninas, os senhores que passam na porta da minha casa, em relação toda quarta-feira, graças a Deus, passo corretamente, todo mundo pode separar seu lixo, terá retorno em relação à garantia de pegar o seu lixo seco, né? E isso tem contribuído para a renda de muitas pessoas. Hoje ainda veio a Sandra aqui dizer que muitas mães catadoras e meninas também participam desse projeto. Meninas que eu digo de senhoras, mas moças ainda que participam. E não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. A cidade está redonda em relação a isso. Nós estamos conseguindo e precisamos até de mais barracões agora. Nesse momento que a gente precisa de mais barracões para dar conta da demanda em relação ao recolhimento. Mas eu não tenho o dado em relação ao montante desse desconto. Repito, nós não teríamos condições, sem avaliação da prefeitura, de saber a contrapartida, por causa da lei de responsabilidade fiscal, né? Desconto IPTU é algo assim que se pode pedir, pode dizer, né? Quando eu consegui aprovar o projeto de coleta seletiva e com a ajuda de Vossa Excelência, inclusive, nós conseguimos fazer com que o condomínio tivesse só o retorno em relação à separação, né? Entre o container verde e o container azul, enfim, para que tivesse realmente já, quando o catador fosse, facilitaria para pegar. Foi nesse sentido que fiz o projeto. Mas não dei nenhum desconto, porque eu sei que isso a conscientização dos meios de comunicações tem feito com que muita gente, e não precisa ser bairro nobre não, em todos os bairros existe uma conscientização muito grande. E eu louvo essa atitude de Vossa Excelência. Só não sei se isso seria importante em relação ao retorno para adesão, porque nós sabemos que existe aí uma evasão, vai ter uma evasão, e nós precisamos saber a contrapartida. Eu pediria a Vossa Excelência, se concordasse, é claro, que tivesse uma oitiva em relação ao montante desses valores e a contrapartida. Só isso, eu pediria 15 dias. Então, aí vamos voltar a conversar em agosto, né? Porque sim, nós estamos daria tempo do secretário fazer um estudo, inclusive, através da Secretaria de Obras, saber o número de prédios que ficariam nas regiões mais caras da cidade e que já aderiram a esse movimento, né? E eu espero que sejam bastante, para que a gente volte a conversar. E eu sei, o projeto é autorizativo, o prefeito... É evidente que eu, para colher um projeto desse, teria que saber a contrapartida de dinheiro. E eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa extremamente consciente e dará esse prazo para que a gente possa dar um retorno a Vossa Excelência. Sim. Não, para mim tranquilo. Agora, só para efeito de raciocínio, eu fiz uma conta emenda, vereador. A emenda, eu acabei interrompendo Vossa Excelência. Tá. A emenda? Isso. Você quer saber da emenda? Isso, é corretiva, é da jurídica. Não, a emenda, na verdade, ela foi feita pela Comissão de Justiça, é uma sugestão de emenda, que ela está dizendo o seguinte: no artigo 3º, o projeto de lei está dizendo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, normal.
Então ela está colocando assim, o artigo 3º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro do ano em que a estimativa de renúncia de receita por ela acarretada tiver sido considerada na lei orçamentária anual. Isso que eu gostaria de saber. É essa a preocupação. Só que, quando nós estamos falando aqui da taxa, na verdade é a taxa da remoção do lixo. E aí, eu gostaria só para concluir aqui a conta que nós fizemos. É 500 toneladas de lixo por dia que a Gomes Lourenço aí coleta na cidade. Isso, na verdade, dá assim uma conta, nas 150 mil casas, vamos trabalhar com 150 mil casas, dá 3,3 kg por dia, ou seja, 100 quilos de lixo por dia, em média, por casa na cidade. Total, não total, total. Seco, o normal. Se nós estimularmos as residências que faz a coleta seletiva através das cooperativas, né, para ter um rumo correto de acordo com a atual lógica da administração. Nós teríamos aí, no volume, né, uma economia de 70% naqueles galões lá da Gomes Lourenço. Ou seja, uma casa que eventualmente não faz a coleta, enche um galão daquele, ou 2 ou 3 casas, se fizer a coleta, você só tem 1/3, né, que só fica o orgânico, né, quer dizer, a prefeitura acaba economizando nesse sentido. Porém, nós sabemos, né, que isso tem a necessidade de ter um mecanismo de controle, porque o volume do lixo coletado em relação a 1 quilo, ele corresponde a 70% no espaço, né, que ele vai ocupar no aterro. Então, você tem uma economia muito grande. Sim, só sim. Aí você teria uma economia, mas nós temos que medir isso e seria um mecanismo eu pediria, né, também, de motivação para as residências começarem a fazer a coleta. Então, né? Não é um mecanismo de punição, é de, né, eu entendo que também teria que conversar com o secretário da parceria, né? Que é em relação, da parcerias hoje. Da parceria, para que ele fizesse um levantamento em relação à lei aprovada aqui e quantos condomínios, tanto horizontal quanto vertical, e as regiões, porque precisa ver a planta de valor genérico para ver. De repente você está anistiando, é claro, além da economia em relação ao Gomes Lourenço e do transporte, vamos dizer assim hoje, né, porque nós não temos usina em Sorocaba, infelizmente, mas em relação ao montante dos prédios que ele tem catalogado todos os condomínios, tanto horizontal quanto vertical, e que ele poderá dizer até as regiões, né, através da Secretaria de Obras, onde estão localizados, quais são os prédios que têm habites e quantos estão contemplados com esse projeto anterior que foi aprovado aqui, né, para a gente saber realmente o montante. E aquele projeto de Vossa Excelência que multa, né? Sim. Ele multa, sim, se não cumprir. Esse aqui, se cumprir através das cooperativas, ele estimula. Né? Sim, o meu vai para a SEMA. Isso, e vai para um fundo no meio ambiente. Isso, para dar como retorno. Nós vamos ter que criar mecanismo. Né? É evidente que tem a conscientização, que é muito boa, está evoluindo muito, né? Mas todo mundo sabe que um mecanismo de incentivo, né? Você coloca mais pessoas fazendo a coleta seletiva e automaticamente você vai eliminando isso que eu outro custo. Que viesse, se Vossa Excelência pudesse pedir nessa oitiva, já pedindo a relação também desses imóveis da planta de valores, para ver onde estão localizados esses imóveis, que a gente tem noção, mas... E o quanto significa de valor isso? Isso, só isso. Tá certo? Se o senhor puder fazer esse adendo na solicitação, eu agradeço. E nós retomamos na primeira quinzena de agosto. Se Deus quiser. Tá feito. Pois não, meu querido. Alô, eu não estou nas melhores das minhas formas, estou com uma dor de corpo, tudo, mas isso não importa. Eu só queria questionar aqui, que eu vim aqui mais recente, estou por completar 1 ano aqui nessa casa, e tenho observado que constantemente se prevê redução de IPTU, redução de taxa, visando criar algum benefício que, se você pega pelo lado do mérito, eu acho todos eles maravilhosos. Tá? Mas nós temos que entender duas coisas, pelo menos. Toda vez que você cria um incentivo através de uma redução de um imposto, de uma taxa, você está reduzindo receita. E, infelizmente, a prefeitura, para caminhar, ela precisa de receita.
Nós cobramos aqui todos os dias melhorias na saúde, melhorias com construção de creche, melhorias em escolas, e tudo isso, principalmente o imposto que mais favorece a esse trabalho se chama IPTU. No caso de Vossa Excelência, agora está querendo reduzir o custo do valor da taxa de lixo. Exato. Tá? Se a gente pega pelo mérito, o melhor seria que não se cobrasse nada. Tá? Isso seria o ideal. Quer dizer, uma cidade perfeita que tivesse uma arrecadação que pudesse suprir tudo. Não precisava pagar IPTU, não precisava pagar taxa. Mas a cada um desses projetos que acaba passando pela Casa, apesar de Vossa Excelência ser autorizativo e dificilmente acaba eles não acontecendo, ele traz um outro problema. Porque para cada um desses você vai ter que criar uma regulamentação, um critério, que às vezes não é tão simples assim. Hoje nós trabalhando no processo informatizado, a Prefeitura está tentando se atualizar a cada dia, e a cada mudança que nós temos vai gerar um novo... Eu sei do tempo, vereador. Vai gerar um novo retrabalho ali no pessoal que cuida das finanças da Prefeitura. Então, eu acho que o projeto de Vossa Excelência, pelo mérito, ótimo. Mas eu acho que estava na hora desta casa aqui parar de fazer projetos visando reduzir isso ou aquilo, principalmente em cima do IPTU, que é o único, ou taxas municipais, que é nos únicos que nós temos condição de mexer, né? E ainda mexer, quer dizer, nós não temos condição de mexer, a não ser que se use de alguns artifícios legais aí para que a coisa aconteça. Então, eu só queria me manifestar isso, que eu tenho estranhado nesse ano que eu estou aqui, o volume de projetos que visa beneficiar a população. É ótimo, tudo isso é maravilhoso. Porém, acaba onerando, gerando perda de receita para a Prefeitura, e perda de receita acaba trazendo problemas com relação a obras, com relação a tanta coisa que Sorocaba precisa e que nós aqui na Câmara estamos quase todos os dias questionando. Só queria fazer essa manifestação, senhor vereador. Então, vereador Justi, o que se entende é que a administração pública ela vai evoluindo, né? Com a nova política nacional de resíduos sólidos, já tem cidades que estão premiando, por exemplo, aqueles que produzem o menor número de lixo, em peso, né, em volume. Então já tem cidades trabalhando projetos de lei nesse sentido. Agora, tem a discussão evidente das metas, né? Você tem, inclusive, estados que já tentou implementar essa questão de metas, e, ultimamente, a presidente Dilma lançou um projeto de lei que está premiando, né, os bons pagadores. Então, esse projeto de lei que nós estamos colocando aqui não se trata de renúncia, se trata de compensação de uma coisa que a prefeitura paga hoje, e você, através da compensação, você incentivar os lares, ou seja, as casas que já faz a coleta seletiva, que dá trabalho e passa isso para as cooperativas, você dá um bom exemplo a partir daí, com desconto de 30% na taxa de lixo, para que mais residências, através da consciência, que seria o melhor dos mundos, mas através também de um ganho, né, um incentivo financeiro de pagar um pouco menos a taxa do lixo, porque, na verdade, é o seguinte, a prefeitura vai deixar de pagar. Então, ela passa isso para o morador que tem essa consciência de fazer a coleta seletiva. É por aí. Então, eu avalio o seguinte, que Vossa Excelência tem, nesse ano, deparado por várias propostas aqui, e essas propostas, na verdade, é um caminho sem volta, na minha opinião, que você pode citar, assim, transparência, por exemplo, né, nos portais, né, de todas as ações do poder público. É uma evolução, metas, né? É uma evolução, coisa que de primeiro não se falava de jeito nenhum, né? E hoje é um mecanismo de premiação, essa que é a verdade, para quem, na verdade, se envolve num tema tão complicado como esse, que é o lixo, que nós vamos ter que fazer muito debate, tem muita discussão, mas uma forma de incentivar. Eu diria a Vossa Excelência, que é de oriundo de fábrica, né? Seria a mesma coisa as metas que se coloca para participação nos lucros e resultados, né? Que Vossa Excelência conhece muito bem, na qualidade, no volume, no tempo de entrega, vamos pegar o nosso parâmetro aqui, mas metas estabelecidas com os moradores, na sua consciência,
através da coleta seletiva e, na verdade, uma medida compensatória na hora dele pagar a taxa do lixo em 30%. É por aí que nós pensamos esse projeto de lei. Então, eu avalio que os debates de política pública, ele vai correr nesse sentido, e é evidente que os impostos, eles têm que voltar pelo melhor caminho, da melhor forma possível para a população, que é um outro debate, né? Que é a discussão, por exemplo, da saúde, da educação. Então, acho que nós estamos caminhando por aí. Foi nesse sentido que nós fizemos esse projeto de lei. Não é uma renúncia simplesmente, é algo que a prefeitura vai deixar de pagar por uma prestação de serviço que ela não vai precisar fazer. E o meio ambiente vai ganhar e vai agradecer. É isso.